a conversão dos gentios, dizendo o seguinte: olha, é necessário que eles pratiquem a lei de Moisés e que sejam incircuncisos, quando na verdade nós vemos que isso não está relatado na palavra, pois nesse próprio texto, em Atos 15, verso 11, fala: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo está dentro disso. Paulo, com mais um, sobe ali até Jerusalém para, junto dos anciões e apóstolos, chegarem ali a esse entendimento que não era necessário a lei para a salvação, mas sim a graça do Senhor Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo de Deus. A todos a paz do Senhor Jesus. Amém, muito bem. Vamos então à nossa segunda pergunta, porque ela vai falar agora sobre o acontecimento histórico relacionado com a igreja seguinte, que é a igreja de Esmirna. A pergunta é assim: lendo Apocalipse capítulo 2, verso 9a, comparado com Mateus capítulo 10, verso 22, identifique o acontecimento histórico relacionado com a igreja no período de Esmirna. Comente a sua resposta. Vamos ver então lá do estado de São Paulo, o Saulo Oliveira. O Saulo é diácono da nossa igreja em São Paulo, na capital de São Paulo. Saulo, a paz do Senhor. O acontecimento histórico aqui refere-se ao período de perseguição que a igreja viveu, aproximadamente entre os anos 68 a 310 d.C., sofrendo 10 ondas de perseguições, começando ali com Nero, o imperador romano, e sendo ali seguido pelos leões. E essa é a igreja das perseguições e dos mártires. A paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem, vamos agora à próxima carta, que é Pérgamo, o acontecimento histórico na igreja de Pérgamo. E a pergunta é a seguinte, lendo Apocalipse capítulo 2, versos 14 e 15, comparado com Atos capítulo 20, versos 29 e 30, identifique o acontecimento histórico relacionado com a igreja no período de Pérgamo. Comente a sua resposta. Dessa vez, quem vai responder é a Elaine. Irmã Elaine, ela é do grupo de senhoras da igreja em Cajuri, lá no estado de Minas Gerais. Respondendo a pergunta número 3, comentando os dois textos mencionados, vimos que em Atos 20, de 29 a 30, Paulo faz um alerta para a igreja de Éfeso, informando que após a sua partida, entraria no meio deles lobos cruéis, no qual distorciam a verdade e que isso iria prejudicar o próprio rebanho. Este alerta foi vivido na igreja de Pérgamo, uma igreja que é conhecida pelo casamento pervertido, uma igreja que tolerou a idolatria, falsas doutrinas e doutrinas cruéis, como de Balaão e dos Nicolaítas. Doutrinas tais que levaram o povo de Deus à idolatria, à imoralidade e à infidelidade. A igreja de Pérgamo era uma igreja que estava comprometida com as coisas deste mundo, deixando falsas doutrinas entrar no meio e assim prejudicando a sua fé e a fidelidade ao Evangelho. Nos dias atuais não tem sido diferente. Devemos estar alerta para que as falsas doutrinas não estejam no nosso meio. Doutrinas essas que esquecem da revelação, esquecem do Espírito Santo e começam a agir conforme a sua própria vontade e o seu próprio interesse. Que possamos seguir Jesus, que é a verdade, que é a própria palavra de Deus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos caminhando agora para a quarta carta. Já vamos entrar em Tiatira. E a pergunta agora é a pergunta número 5, a pergunta número 4, aliás, que ela diz assim, lendo Apocalipse capítulo 2, verso 20, qual o sentido profético da mulher? Se refere à igreja infiel ou à igreja fiel? Comente a sua resposta. Quem vai fazer esse comentário é um grupo de jovens lá da nossa igreja na capital do estado do Pará, a cidade de Belém. Grupo de jovens. Respondendo a pergunta de número 4 da Escola Bíblica Dominical, o sentido profético da mulher no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 20, é a igreja infiel. Como diz a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. A paz, Senhor Jesus. Muito bem, partimos agora para a nossa quinta pergunta, ainda agora relacionada à igreja de Tiatira, e ela diz assim, qual o significado do nome Tiatira? Comente a sua resposta. Vamos então agora para o Lúcio Oliveira, que é o obreiro da igreja lá em Teresina, no estado do Piauí. Respondendo a pergunta número 5, é o significado da palavra Tiatira.
que significa sacrifício contínuo, ou seja, um período que a igreja viveu, onde a obra ela foi materializada, ela foi trocada pelas obras, ou seja, a salvação foi pelas obras, não pela graça de Deus, ela foi trocada, ou seja, ela perdeu o valor. E o período foi marcado no período medieval, onde foi marcado pela corrupção, idolatria e domínio político religioso. Amém? Pode ser. Muito bem, aspectos históricos relacionados a Éfeso, Esmirna e Pérgamo. E também, já entrando em Tiatira, nós iremos agora receber uma informação doutrinária relacionada a este assunto pelo pastor Gedeu Tigueiros. Bem, irmãos, a nossa preocupação no momento é entender o processo que viveu a igreja em todo o seu período, desde o Pentecostes até os nossos dias. O que nos interessa hoje, no estudo que está sendo feito das cartas, é mostrar, primeiro, a operação do Espírito Santo, a doutrina estabelecida, a doutrina apostólica, a igreja estabelecida e, ao mesmo tempo, tudo aquilo que ocorreu como oposição ao projeto que Deus tinha para a igreja. Então, a partir de certo momento, a coisa dividiu. Ficou o evangelho com Jesus e o cristianismo com os homens.